Pessoal, paramos na diferença em anomia e antinomia, tá? Na segunda parte da norma penal, que já está disponível na nossa playlist. Inclusive, se você curtiu, você dá um likezinho lá, dá no positivo, inscreva-se no canal, né? Isso aí é importante para que é a maneira de a gente se motivar, né? E compartilhar nosso conhecimento, nosso estudo. Olha só, a minha última fala foi sobre anomia, né? Pode ser concebida de duas formas, em virtude da ausência de normas ou ainda, embora existindo as normas, ninguém cumpre. Agora vou falar da antinomia, que é o tema do nosso estudo agora. Dando a largada, antinomia não precisa definição, segundo Norberto Bobbio. Ele diz o seguinte: é aquela situação que se verifica entre duas normas incompatíveis. Antinomia. Questão de semântica você já entende, né? Pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico e têm o mesmo âmbito de validade. Ou seja, duas normas contrárias, pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico e no mesmo âmbito da sua validade. Se houver uma relação de contrariedade entre normas existentes no mesmo ordenamento jurídico, qual delas deverá ser cumprida, ser aplicada? Bom, por exemplo, uma norma proíbe determinado comportamento, enquanto a outra, existente no mesmo ordenamento jurídico, determina que se realize aquela conduta proibitiva. Pela outra norma, qual das duas deverá ser aplicada? É o caso, por exemplo, do direito penal. Tem uma norma que já falei, a lei penal está lá, a lei não sei o que, Código Penal, decreto, lei, número tal. Isso é lei. Cada artigo daquilo ali é uma norma, né? Uma norma jurídica, beleza? Já falamos sobre isso. Bom, qual que eu devo usar? Se tem um dispositivo da lei, né? Um artigo, uma norma jurídica que me diz para fazer adotar uma conduta, e mais à frente tem outro que diz que não, que eu não tenho que ter essa atitude, ter essa conduta. Então qual que eu devo usar? É o que nós estamos tratando aqui. Com a finalidade de resolver o problema da antinomia jurídica, Roberto Bobbio propõe a aplicação dos seguintes critérios. Letra A, o critério cronológico do tempo, qual que veio primeiro. Letra B, o critério hierárquico, qual é o mais importante. Letra C, o critério da especialidade. Assim, de acordo com o primeiro critério cronológico, devemos verificar se houve entre as normas distância temporal, de modo que a segunda, editada posteriormente, revogue a primeira, ou seja, sendo mais atual, mais presente, né? E de repente a outra tem 20 anos, 10 anos, quer dizer, muda o comportamento, né? Em 20 anos, por exemplo. Pelo critério hierárquico e de acordo com um sistema de constituição rígida, devemos aplicar a hierarquia das normas, segundo a visão piramidal de Hans Kelsen, tendo a Constituição no seu vértice, de modo que em qualquer confronto entre, por exemplo, uma lei ordinária, né, que é a lei infraconstitucional, e a Constituição, a Constituição deve prevalecer. É a visão piramidal de Hans Kelsen. Bom, pode acontecer, contudo, que os dois critérios anteriores não consigam resolver o problema, pois as normas foram editadas simultaneamente, ao mesmo tempo, concomitantemente, bem como gozam do mesmo status hierárquico, ou seja, ambas são infraconstitucionais. Tá? A exemplo do confronto entre duas leis ordinárias, acabei de falar. Nesse caso, pode ser aplicado ainda o critério da especialidade, no qual a lei especial, especializada, específica afastará a aplicação daquela tida como lei geral. Bom, os princípios que se propõem a resolver o conflito aparente de normas penais serão analisados aqui. Olha só, nós temos dentro das normas, né? E acabamos de ver aqui a antinomia, né? Situação que se verifica entre duas normas incompatíveis pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico.
dois dispositivos do direito civil que são conflitantes, dois dispositivos do direito penal que são conflitantes. Esse que é o mote, esse que é o nosso foco. E tendo o mesmo âmbito de validade. Aí temos aqui como resolver critério cronológico, se uma em relação à outra, geralmente, o que é normal, a lei mais nova revoga a mais antiga, porque que é mais atual, mais presente. Quanto tempo tem da primeira para a segunda? 10 anos, 20 anos. Pô, já mudou o comportamento, já mudou-se o entendimento. Né? O critério hierárquico, isso aqui é lógico. Pô. A Constituição está acima de tudo. Né? E abaixo está as infraconstitucionais. Tem entre a supralegal, que é o caso dos tratados, tá? Em que o Brasil for signatário. E tem o critério da especialidade. Ou seja, uma lei especial, uma lei específica, uma lei especializada tem a prioridade de uma lei geral. Porque a lei, ela quando vem em relação à específica, a lei geral é tratada de forma, de forma residual, de forma subsidiária, atender a lei específica. Ou seja, o que uma lei específica não consegue tratar, e você vai na lei geral. A lei geral é só para dar aquela ideia. E a lei específica ela foca mais, né, dentro dessa especialidade. Bom, vou falar agora dos princípios, né, quando tem o conflito de normas, que é o parecido com a antinomia, nós também socorremos aos princípios. Então eu vou pegar esse gancho, né, desse concurso aparente de normas, duas normas no mesmo caso concreto, e depois eu pego esse gancho e continuo falando sobre os princípios. Beleza? Concurso ou conflito aparente de normas. Tá? E aqui a gente vai tratar do princípio da especialidade, que é o caso de uma lei específica ter prioridade em relação à lei geral. A lei de uma forma geral é a mesma coisa. Contratos, em geral. O Código Civil está lá. Contratos, a parte de contrato, beleza. Mas aí tem a lei específica, que é a lei do inquilinato, que já fecha mais. O que é a lei do inquilinato? Que é uma lei específica, né? Para aquele contrato de aluguel de casa, lei do inquilinato, por exemplo. Pô, o que ela não suprir, você vai de uma forma residual, de uma forma superveniente, vai usar geral. Vamos lá, então, no Código Civil, já que ela não está sendo clara, ou então ela não abarca esse caso. Ok? Foi só um exemplo. Então, concurso aparente de normas. Concurso, conflito, choque. Tá? Fale-se em concurso aparente de normas ou conflito aparente de normas quando para determinado fato, aparentemente, existem duas ou mais normas que poderão sobre ele incidir, né, ser aplicado. Qual que o intérprete, né, jurídico, magistrado, vai adotar? Ok? Como a própria denominação sugere, o conflito existente entre normas de direito penal é meramente aparente, concurso aparente de normas. Se é tão somente aparente, quer dizer que, efetivamente, não há que se falar em conflito quando da aplicação de uma dessas normas ao caso concreto. Tá? Nas palavras de Frederico Marx, ele diz o seguinte: o concurso de normas tem lugar sempre que uma conduta delituosa pode enquadrar-se em diversas disposições da lei penal. Disse, porém, que esse conflito é tão somente aparente, porque se duas ou mais disposições se mostram aplicáveis a um dado caso, só uma dessas normas, na realidade, é o que vai disciplinar o caso concreto. O conflito, porque aparente, deverá ser resolvido com a análise dos seguintes princípios. Ou seja, para se resolver um concurso ou conflito ou choque aparente de normas penais, porque é aparente, porque uma delas, na verdade, é uma delas que vai se seguir, né? Concurso aparente de norma, aparente, porque na verdade você vai utilizar uma. Então, para resolver o concurso ou conflito aparente de normas, você vai usar o princípio da especialidade ou da subsidiariedade, consumação e alternatividade, tá? Será resolvido com a análise dos seguintes princípios. Bom, princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade, a norma especial, a norma específica afasta a aplicação da norma geral.
tá ok? É a regra expressa pelo Brocardio, lex specialis derogat generali, em determinados tipos penais incriminadores, há elementos que os tornam especiais em relação aos outros, fazendo com que, se houver uma comparação entre eles, a regra contida no tipo especial se amolde adequadamente ao caso concreto, afastando desta forma a aplicação da norma geral. Na lição de Assis Toledo, abre aspas, há, pois, em a norma especial, um plus, isto é, um detalhe a mais que sutilmente a distingue da norma geral. Bom, como exemplo, podemos fazer uma comparação entre os crimes de homicídio e infanticídio. Fala assim, homicídio, quando o agente produz a morte de um homem. No infanticídio, embora também ocorra a morte de uma pessoa, determinadas elementares contidas no tipo do artigo 123 do Código Penal fazem com que, se presente, o fato deixe de se amoldar ao artigo 121 do Código Penal para fazê-lo com perfeição, com precisão, ao tipo do artigo 123 que prevê o infanticídio. Se uma parturiente, ao dar à luz um filho, sem qualquer perturbação psíquica originária de sua especial condição, desejar, pura e simplesmente, causar-lhe a morte, responderá pelo crime de homicídio. Agora, se durante o parto ou logo depois dele, sob a influência do estado puerperal, causar a morte do próprio filho, já não mais responderá pela infração a título do artigo 121, homicídio, mas sim por infanticídio, uma vez que as elementares contidas nesta última figura do infanticídio, essa última figura delitiva, a tornam especial em relação ao homicídio. Então, o magistrado, diante de um caso concreto, né, da parturiente que teve um filho, ele vai ver, foi sob o estado puerperal? Não, crime de homicídio, artigo 121. Foi sob a influência do estado puerperal, causou a morte do próprio filho? Sim, então ela vai usar o artigo 123, tá? Que fala sobre o tipo penal tipificado ali, que é o infanticídio. Vamos falar agora do princípio da subsidiariedade, que é também com o mote, com a intenção de resolver o concurso aparente de normas, ou conflito aparente de normas. Princípio da subsidiariedade. Pelo princípio da subsidiariedade, a norma dita subsidiária, residual, suplementar, é considerada, na expressão de Nelson Hungria, como um soldado de reserva, isto é, na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal, mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave. É a aplicação do Brocardio lex primaria derogat lese subsidiarie. A subsidiariedade pode ser expressa ou tácita, tá? Ou também, ao invés de tácita, ele usar o termo implícita, vai depender da doutrina que você estiver adotando. Diz-se subsidiariedade expressa, a subsidiariedade quando a própria lei faz a sua ressalva, deixando transparecer seu caráter subsidiário. Assim, nos termos do preceito secundário, que é a pena, já falamos sobre isso, do artigo 132 do Código Penal, somente se aplica a pena prevista para o delito de perigo para a vida ou a saúde de outrem, se o fato não constituir crime mais grave. Crime de perigo é aquele em que há uma probabilidade de dano. Se houver o dano que não foi possível ser evitado com a punição do crime de perigo, não se fala em cometimento deste último, punição do crime de perigo. São também exemplos de subsidiariedade expressa os delitos tipificados no artigo 238, 239, 249 e 307, todos do Código Penal. Fala-se em subsidiariedade tácita ou implícita, quando o artigo, embora não se referindo expressamente, literalmente, ao seu caráter subsidiário, somente terá aplicação nas hipóteses de não ocorrência de um delito mais grave, que neste caso afastará a aplicação da norma subsidiária.
Como exemplo, podemos citar o artigo 311 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros, estreitos ou onde houver grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Se o agente, deixando de observar o seu exigido dever de cuidado, imprimindo velocidade excessiva em seu veículo, ou seja, sendo imprudente, o próximo a um dos lugares acima referidos vier a atropelar alguém, causando-lhe a morte, não será responsabilizado pelo citado artigo 311, mas sim pelo artigo 302 do mesmo Código de Trânsito Brasileiro, que prevê o delito de homicídio culposo, ou seja, negligência, imperícia e imprudência, só que nesse caso ele foi imprudente, na direção de veículo automotor. O crime de dano afastará, portanto, o crime de perigo. Tá? Na lição de Nelson Hungria, abre aspas, a diferença que existe entre a especialidade e subsidiariedade é que na subsidiariedade, ao contrário do que ocorre na especialidade, os fatos previstos em uma e outra norma não estão em relação de espécie a gênero, e se a pena do tipo principal, sempre mais grave que a do tipo subsidiário, é excluída por qualquer causa, a pena do tipo subsidiário pode apresentar-se, melhor dizendo, como soldado de reserva e aplicar-se pelo resíduo, ou seja, em caráter residual. Na verdade, não possui utilidade o princípio da subsidiariedade, haja vista que problemas dessa ordem podem perfeitamente ser resolvidos pelo princípio da especialidade. Se uma norma for especial, for uma norma específica, as leis, o exemplo é claro das leis extravagantes. Em relação a outra, como vimos, ela terá aplicação ao caso concreto. Se a norma dita subsidiária for aplicada, é sinal de que nenhuma outra mais gravosa poderia ter aplicação. E isso não deixa de ser especialidade. Vamos falar agora do princípio da consumação, estágio de preparação ou de execução. Podemos falar em princípio da consumação nas seguintes hipóteses. Letra A, quando um crime é meio necessário ou normal, fase de preparação ou de execução de outro crime. E letra B, nos casos de antefato e pós-fato impuníveis. Os fatos, segundo Nelson Hungria, não se acham em relação de espécies a gêneros, mas sim de minus a plus, ou seja, de parte a todo, de meio a fim. Assim, a consumação absorve a tentativa e esta absorve o incriminado ato preparatório. O crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo. O homicídio absorve a lesão corporal. O furto em casa habitada absorve a violação de domicílio, ou seja, o maior absorve o menor. Antefato impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível para se praticar um estelionato com cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente o preencha e o assine, ou seja, antefato impunível, ou seja, tem que fazer isso antes. O preenchimento e a falsa assinatura aposta ao cheque são considerados antefatos impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito fim, que é o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e estelionato, o STJ editou a súmula número 17, na seguinte redação: quando o falso se exaure no estelionato, se finda, ou ele consegue, no caso que é o estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Ou seja, o crime de falso é absorvido pelo crime de estelionato, que é bem pior. Para a aplicação do princípio da consumação, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos termos do Brocardio Lex Consumens Derogat Lege Consuptae. Bom, a jurisprudência
desta Corte, STJ, admite que um crime de maior gravidade, assim considerado, pela pena abstratamente combinada, possa ser absolvido por força do princípio da consunção por crime menos grave, quando utilizado como mero instrumento para a consecução deste último, sem mais potencialidade lesiva. Princípio da consunção, tá? Eu não sei se eu falei consumação, não lembro, mas é princípio da consunção. Ou seja, o crime de maior gravidade absorve o crime de menor gravidade. E qual a importância disso? Evita o ipsis idem, né? A pessoa ser punida pelo mesmo crime duas vezes. Então, com isso aqui já você evita o ipsis idem, tá? O pós-fato impunível pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, abre aspas, os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior, são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica a moeda e depois a introduz em circulação, pratica apenas o crime de moeda falsa, tipificado no artigo 289 do nosso Código Penal. Com relação à venda da coisa furtada pelo autor da subtração, entende Assis Toledo que o agente deverá responder pelo estelionato em concurso material, uma vez que empreendeu nova lesão autônoma, contrária, ou melhor, contra a vítima, diferente através de conduta não compreendida como consequência natural e necessária da primeira. Entendemos que, no caso em estudo, a melhor posição é de Fragoso. Isto porque, na verdade, o autor da subtração pratica essa conduta algumas vezes, com a finalidade de transformar o objeto furtado em dinheiro. Não lhe interessa, por exemplo, utilizar o televisor ou aparelho de som, mas sim a subtração deles pelo valor que eles representam. Dessa forma, o fato de vender a res furtiva a terceiro de boa-fé, como se fosse de sua propriedade, deverá ser considerado mero exaurimento, esgotamento do crime de furto, não podendo o agente, portanto, ser responsabilizado criminalmente por ele. No entanto, no que diz respeito à possibilidade de um crime ser absorvido por uma contravenção penal, assim se manifestou o STF. Crime tipificado no Código Penal não pode ser absorvido por infração descrita na Lei de Contravenções Penais. Com base nessa orientação, a primeira turma denegou habeas corpus para refutar a incidência do princípio da consunção. Eu não sei se eu falei consumação, mas é consunção. Tá? Na espécie, a impetração pleiteava que o crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 304 do Código Penal, fosse absorvido pela contravenção penal de exercício ilegal da profissão ou atividade econômica. A turma aduziu ainda que o crime de uso de documento falso praticado pelo paciente não fora meio necessário nem fase para a consecução da infração de exercício ilegal da profissão. Vou falar agora sobre crime progressivo e progressão criminosa. Há crime progressivo quando o agente, a fim de alcançar o seu resultado pretendido, pelo seu dolo, pela sua intenção, obrigatoriamente produz outro antecedente e de menor gravidade, sem o qual não atingiria o seu fim. Isso vai ficar claro quando nós tratarmos sobre o intercrimes, o caminho do crime. A título de exemplo, imagine a hipótese em que o agente queira matar alguém, assim agindo com animus necandi, ou seja, com dolo de matar, animus necandi, dolo de matar, efetua um disparo em direção à vítima, atingindo-a em uma zona letal. Dessa forma, para que pudesse chegar ao resultado morte, o agente teve de produzir, em tese, lesões corporais à vítima. A lesão corporal, portanto, encontra-se obrigatoriamente no caminho para que o resultado morte venha a ser produzido, sendo, portanto, um minus em relação a este último, menor.
Os crimes que ocorrem antes do resultado final pretendido pelo agente são reconhecidos como crimes de ação de passagem, que terão de ser levados a efeito a fim de possibilitar o crime progressivo. Na progressão criminosa, ao contrário, o dolo inicial do agente era dirigido a determinado resultado e, durante os atos de execução, resolve ir além e produzir um resultado mais grave. A título de exemplo, imagine a hipótese em que o agente, querendo causar lesões corporais na vítima, a agrida, desferindo-lhes vários socos, e durante a execução do delito de lesão corporal, o agente, após iniciar as agressões, resolve então matá-la. Nesse caso, tal como no exemplo anterior, também deverá responder por um único delito de homicídio doloso, que absorverá as lesões corporais sofridas pela vítima. Pode ocorrer também a progressão criminosa, na hipótese em que o agente, por exemplo, querendo praticar um crime de roubo, ao ingressar na residência da vítima, resolve também estrupá-la. Ao contrário do raciocínio anterior, deverá ser responsabilizado em concurso material pelas duas infrações penais, ou seja, roubo e estupro. Assim, como diz o mestre André Stefano, abre aspas, não se deve confundir progressão criminosa em sentido estrito com crime progressivo. Naquela progressão criminosa, o agente modifica seu intento durante a execução do fato. Isso é, inicia com um objetivo determinado, no caso, decide furtar um objeto encontrado no interior do imóvel em que ingressou. No crime progressivo, o agente possui desde o princípio o mesmo escopo e o persegue até o final, ou seja, pretendendo um resultado determinado de maior lesividade, a morte de alguém. Pratica outros fatos de menor intensidade, sucessivas lesões corporais para atingi-lo. Princípio da alternatividade, crimes de ação múltipla ou conteúdo variado. Embora os três princípios sejam os indicados para a solução do conflito aparente de normas, vale mencionar ainda a existência de outro conhecido como princípio da alternatividade. Tal princípio terá aplicação quando estivermos diante de crimes tidos como de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, crimes plurinucleares, nos quais o tipo penal prevê mais de uma conduta em seus vários núcleos. Exemplo de tais tipos penais é o que prescreve o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas ou Lei Antidrogas. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esse é o preceito primário. Preceito secundário, pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Suponhamos que o agente adquira, tenha em depósito e venda drogas, praticando dessa forma 3 dentre as condutas previstas pelo mencionado artigo 33 da Lei de Drogas ou Lei Antidrogas. No caso em tela, não poderá ser punido como se tivesse cometido o delito, por exemplo, em concurso material, mas sim uma única vez, sem que se possa falar em concurso de infrações penais. Nesse sentido, fica a lição do mestre Mirabete, que diz o seguinte: o princípio da alternatividade indica que o agente só será punido por uma das modalidades inscritas nos chamados crimes de ação múltipla, embora possa praticar duas ou mais condutas do mesmo tipo penal. A rigor, o princípio da alternatividade não diz respeito à hipótese de conflito aparente de normas, uma vez que, como podemos observar pelo exemplo proposto, ou seja, pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.353 de 2006, não existem duas normas que supostamente dispõem sobre o mesmo fato, mas sim vários núcleos constantes do mesmo tipo penal que poderiam ser imputados ao agente. Com isso, terminamos a nossa parte do mote do nosso encontro de estudo, que foi das
normas penais. E no próximo encontro vamos falar sobre os princípios dos princípios da lei penal. Um abraço, até mais!